Me Julguem, seu podcast de pitacos na internet. You're out of order. Order! We'd like to withdraw our plea of not guilty. What is this? Just the law? What's going on over here? And enter a plea of guilty. Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Navarro, estou aqui nesse Me Julguem. Hoje a gente não vai fazer muita festa, porque o clima ultimamente não tá de festa. Hoje o Me Julguem vai ser um pouco mais sério. Vamos falar sobre o coronavírus, tá? E temos convidados especiais aqui nessa bancada, né? Mas primeiramente vou apresentar a minha companheira de bancada, a Lica Moon. Lica, se apresente. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Seguida vem a Cá Borges. Se apresente, Cá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cá, falando diretamente da terra boliviana das flautas. Temos também o Dan, direto do Japão. Dan, se apresente. Olá, gente, eu sou Dan Endo. Alguns me conhecem, outros não, né? Mas prazer estar aqui com vocês. Também temos o Eduardo também, do CoutoCast, falando lá do Rio de Janeiro. Eduardo, se apresenta. Prazer, Eduardo, aqui presente em casa. Fazer o quê, né? Não tem mais como sair. E tamo junto. Então, gente, como o assunto é um pouco sério e a gente também não tem questões de estatística, a gente vai meio que fazer esse programa de conscientização e abordar vários pontos a respeito do coronavírus, né? E cada um vai dar o seu ponto de vista. Para deixar claro para os ouvintes, nada daqui é conselho, são mais a questão de conscientização do que está acontecendo na nossa visão. Então, hoje eu estava assistindo uma live e aí eu queria saber de vocês, assim, como é que surgiu a questão do coronavírus na cidade ou nos países de vocês? Pode começar, Lica. Posso sim. A gente tem aqui, eu estou no interior de Goiás, né? Aqui no interior de Goiás a gente ainda não teve nenhum caso. Na minha cidade, na minha cidade a gente não teve nenhum caso, mas na região a gente já teve casos, então tá todo mundo em alerta, né? O nosso governador, que é o Ronaldo Caiado, ele soltou um decreto e parou tudo, só os serviços essenciais estão funcionando. Ele regulamentou o ensino em casa, né? O ensino à distância para os alunos. Eu, inclusive, estou lecionando à distância para os meus alunos. E assim, tá um clima muito pesado na rua, né? Ninguém sai, você não vê ninguém na rua. As pessoas... eu acho que até os serviços poderiam ficar abertos, porque se entrar alguém ali, vai entrar uma ou duas pessoas no máximo. Porque tá tudo muito vazio. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque tá todo mundo com muito medo. Principalmente aqui, porque aqui não tem. E isso é uma realidade de muitas cidades do Brasil. A gente não tem UTI aqui. A gente não tem UTI num raio de 300 quilômetros. A gente não tem UTI. Se alguém precisar de UTI aqui, tem que ir para Goiânia. Goiânia vai ter condição de segurar todo mundo? A gente tem 20 respiradores aqui para cobrir cerca de 8 cidades. A nossa cidade é a principal. A gente tem 20 respiradores para cobrir a nossa cidade e 8 cidades menores em volta. O que a gente tem a nosso favor é que aqui é uma zona rural. Então, assim, eu moro na cidade, na parte urbana, mas é uma zona rural e muita gente, principalmente os alunos que vêm para a cidade para estudar, voltaram para a fazenda. Então, tá todo mundo muito espalhado, a gente tem muito espaço, né, entre as pessoas. Só para nossos ouvintes terem uma noção, Lica, mais ou menos quantos habitantes tem na região que você mora?
A minha cidade tem 30 mil habitantes, né? Em época aqui de aula, tudo, né? Aqui tem uma faculdade estadual, a Universidade Estadual de Goiás, e a gente tem o Instituto Federal Goiano. E temos também nós temos também algumas faculdades particulares. Então acaba que a gente tem um grande número de alunos vindo para cá estudar. Assim, a região, eu vou chutar muito alto, tá? Me perdoem se alguém tiver aí, quiser me corrigir, manda e-mail pra gente. A gente deve ter aqui cerca de... Não chega a 50 mil pessoas na região inteira. Eu tô falando de um raio entre de Porá pra cá, pegando Israelândia, Amorinópolis, tudo, não deve ter 50 mil pessoas. Só que é um raio bem grande, porque daqui pra Goiânia dá 230 quilômetros, e daqui, pegando todas as cidades da região, até chegar na próxima cidade maiorzinha, que já é Barra do Garças, né, que já é divisa com Mato Grosso, já são mais 200 quilômetros. E se a gente quiser chegar em outra cidade, que é um pouquinho maior que Jataí, mais 200 quilômetros. Se quiser descer para Rio Verde, mais 200 quilômetros. A gente costuma dizer que a gente está ao menos 200 quilômetros de qualquer lugar, sabe? Tá bem longe. Se alguém precisar de UTI aqui, praticamente morreu. Dan, como é que tá aí no Japão? Qual foi as medidas, vamos dizer assim, preventivas que o governo tomou em relação ao vírus, que aí no Japão ele deu uma lastrada, né? Muito rápido. Como é que foi isso? Bom, aqui no Japão foi o seguinte, porque o Japão foi um dos primeiros países atingidos depois da China, porque tem muito trânsito, né, dos chineses vindo para o Japão e dos japoneses indo para a China também por causa das empresas, e foi um dos primeiros. Teve um caso muito famoso do navio de cruzeiro que aportou aqui no Japão com 3.500 pessoas dentro, que tinha muita gente contaminada com coronavírus. E o Japão, desde o final, acho que começou no final de janeiro, começo de fevereiro, os primeiros casos aqui. E o Japão, as primeiras medidas que eles tomaram foram: olha, tá começando a aparecer muita gente aqui já contaminada, muito assim, né, tipo 10 pessoas, né, aí eles falaram assim, ó, pelas notícias que a gente tem, é bom não ter aglomeração. Então o que eles fizeram? Eles primeiro cancelaram as escolas, falaram assim, ó, ninguém mais vai pra escola. Aí começaram a dar, assim, não eram ordens, né, eram instruções para que não houvesse aglomerações de pessoas. Teatro, cinema, evento cultural, feiras que tinham também, eventos esportivos, né? Eles começaram a dar essas indicações para o pessoal para não ter aglomeração, para evitar o espalhamento do vírus. Mas uma coisa interessante que aconteceu aqui no Japão foi o seguinte, porque esse surto do coronavírus, ele veio junto com o final do inverno aqui no Japão, né? Que a gente chega aqui no final do inverno, mais ou menos em final de fevereiro, por aí. E na época que chegou o coronavírus, já estava tendo no Japão uma coisa que eles chamam no Brasil de febre do feno. Não sei se vocês já ouviram falar. A febre do feno é uma alergia ao pólen, né? Digamos assim, né? Porque aqui no Japão tem uma alergia que é uma alergia a um pólen de um pinheiro, né? Aqui no Japão tem um pinheiro que ele solta o pólen, geralmente no final de fevereiro para começo de março, e tem muita gente que tem alergia a esse pinheiro. Aí o pessoal faz o quê? Ao pólen desse pinheiro, né? Eles fazem o quê? Eles usam máscaras, né? Para não respirar esse pólen, porque esse pólen eles têm alergia, né? E a alergia dá o quê? Dá coriza, dá dor de cabeça, né? É uma alergia leve, né? A pessoa não morre disso. Mas muita gente usava, e muita gente que eu digo assim, tipo 1/3 da população tem essa alergia. Aí eles sempre, né? Os japoneses usam máscara, né? Porque é uma questão de etiqueta no Japão. Se a pessoa está gripada, ela usa a máscara para quando espirrar ou tossir, não tossir em cima das outras pessoas, né? Uma coisa de japonês. Acho que é só no Japão que eu vi isso. Isso se chama conscientização e educação e cultura. Não, é uma coisa, é etiqueta, né? É educação de japonês, né? Você tá gripado, você não vai tossir em cima da pessoa do seu lado, né? E isso aí também ajudou muito a não espalhar a doença, né? Porque os japoneses, segundo, né, as matérias que eu vi, o coronavírus no começo eles parecem com uma gripe normal,
Você tem tosse seca. E quando o japonês tem esse tipo de sintoma, ele simplesmente vai lá, coloca a máscara, não, parece que eu tô gripado e tal. E isso evitou muito que a doença se espalhasse, né? Isso aí foi uma das grandes coisas. E toda essa recomendação do governo de, olha, vamos evitar a aglomeração, quando chegar em casa, lave as mãos, né? É uma coisa que todo mundo tá falando, né? Mas não houve proibição nenhuma, assim, ó, gente, não pode mais ir trabalhar, não pode mais ir pra escola, não. Simplesmente falou, não é que não pode, mas a gente recomenda que não. Mas as escolas, né, que é uma coisa que o governo pode falar assim, ó, as crianças, porque o Japão ele tem um problema muito grande de, como vamos dizer assim, né, de envelhecimento geral, assim, da população, né, então eles cuidam muito das crianças, né, porque criança é uma coisa muito rara aqui hoje em dia, né, tem mais pessoas de 80 anos do que pessoas de menos de 10 anos aqui no Japão, pra vocês terem uma ideia. Então eles cuidam muito das crianças. Aí quando acontece esse tipo de doença, assim, né, como foi o mesmo caso da SARS, a primeira coisa que eles fazem é proteger as crianças. Aí pra não ter aglomeração, pra não passar de uma criança pra outra, a primeira coisa que eles fizeram foi, criança não vai mais pra escola pra não espalhar a doença. Isso foi uma das coisas mais importantes, né, que depois a gente foi ver que as crianças eram um dos principais vetores, porque não tinham sintomas, que elas não pegavam, mas estavam carregando o vírus, né, e passavam pros mais velhos, né. Eduardo, lá no Rio de Janeiro, como é que tá a questão da pandemia? Cara, a situação é complicada, né? No Rio fechou, né? A fronteira, não pode mais sair do estado, né? Nem entrar, ninguém entra, ninguém sai. Aqui no Rio, a preocupação que tá começando até agora é com a questão do vírus começar a chegar nas regiões mais carentes. E lugares que não tem saneamento básico, não sei o que, parará, né? Que o coronavírus tem isso, né? É a primeira doença que tá vindo dos ricos pros mais pobres, né? Historicamente é o contrário. E isso preocupa porque uma população com menos acesso, com uma saúde mais precária, com pessoas que já normalmente evitam o sistema de saúde por diversas questões, isso acabar tendo problema. Segunda questão é que nas regiões mais pobres a gente tem menos índice também do que está acontecendo, não só porque as pessoas não procuram, mas também porque acaba sendo não se fazendo teste, né, e chegando a realmente fazer isso. A gente já seleciona, né, hoje quem é que vai fazer teste aqui no Brasil, né, a gente seleciona as pessoas que vão fazer o teste para o coronavírus ou não. E a gente faz uma estatística de métrica, né? Que se testa um grupo e usa ele como referência para o resto. Que é um problema, porque o coronavírus em gente que basicamente tem um sintoma de um resfriado comum, às vezes quando vai fazer um exame um pouco mais sério, uma tomografia, um raio-x, alguma coisa, basicamente você tem um órgão já quase beirando a falência e salvar a pessoa é muito difícil. Tanto é que o caso lá de Cidade de Deus levou quase uma semana ainda depois do... Né, o teste leva uma semana, levou uns 4 ou 5 dias depois da pessoa já ter falecido para ter aquele teste que é o terceiro teste, né, que confirma que é coronavírus, porque a pessoa já entrou no hospital já morrendo já. Caio, eu deixei você por último. Por você ser da área de saúde e tá num lugar onde realmente estão fazendo esse tipo de contingência, vamos dizer assim, de pessoas na rua. E aí eu queria que primeiro você falasse pra gente como é que chegou aí e como é que estão fazendo a questão de evitar a aglomeração nas ruas. Pode falar, cara, por favor. Deixei você por último porque o seu caso é totalmente diferente. Bem, tá bem complicado, né, aqui na Bolívia. Os 2 primeiros casos, eles chegaram aqui no dia 8 de março. Foram 2 casos confirmados de um voo que tinha vindo da Itália. Foram 2 senhoras, uma aqui de Santa Cruz de la Sierra e uma outra de Oruro.
E no dia 13 já começaram a fazer as medidas de mitigação. Fecharam as universidades, as escolas, os departamentos públicos e os locais passíveis de grandes aglomerações. E convocaram o povo a ficar em casa com medidas socioeducativas. Até então não estavam levando a sério. Teve até o meme da senhora dos primeiros casos que foi diagnosticado. Aqui na cidade, a ambulância fez um tour pela cidade para tentar internação e ninguém recebia, porque logicamente não tinha material adequado para conseguir atender esse tipo de paciente, até que ela conseguiu dar entrada no hospital de pneumologia. Aí essas medidas de mitigação foram feitas, as pessoas não levaram a sério e na última segunda-feira o presidente anunciou um isolamento total. As pessoas elas só podem sair na rua segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o meio-dia e cada dia da semana de acordo com o rodízio da sua último número de cédula de identidade. Ou seja, é um rodízio na rua para ter mais controle e somente os serviços básicos estão funcionando. Mercado e farmácia e hospital, apenas. Aos fins de semana, todo mundo é proibido de transitar na rua, sob pena de prisão. E a multa no valor de $200, né? E também tem a obrigação de se testar para o coronavírus, fazer o teste rápido. Agora, com quase um mês de entrada dos 2 primeiros casos, a gente está com, parece, 71, 80 casos, eu não sei direito como está agora, mas até então nenhuma morte. Até então. Então já é alguma coisa, já é uma medida que está dando certo, é algo a se pensar. Com certeza. Aqui em Florianópolis, o governo decretou também a questão das pessoas evitarem aglomerações, festas de aniversários, aí, qualquer outro tipo de evento. É incrível como as pessoas não têm noção da gravidade da pandemia, que no dia seguinte que foi proibido as pessoas trabalharem, só aquele serviço de utilidade pública que não pode faltar de jeito nenhum. Mas no dia seguinte à proibição do governador, soltaram um vídeo na internet de pessoas na praia. Gente, se é um confinamento, se é uma distância social, para que vocês não se contaminem, né? Porque às vezes tem pessoas que estão normais assim, não tem uma tosse nem nada e tá contaminada porque, salvo engano, são 7 a 15 dias para começar a aparecer algum sintoma ou às vezes nem aparece, não é isso? Exatamente, a média é de 10 dias para começar a aparecer a sintomatologia. Começo dos sintomas, né? Aqui também funcionava desse jeito, na fase de aconselhamento, de mitigação, o pessoal vivia normalmente. Começaram a levar a sério quando cancelaram todos os grandes eventos e até as eleições para evitar tumulto. E também colocaram Guarda Nacional nas ruas e ameaças de cadeia, de multa. Então o pessoal foi obrigado a se conter, porque senão ia continuar tudo normalmente do jeito que estava. Não, mas posso falar uma coisa? Uma coisa interessante que eu acho que o brasileiro ele tem um problema, assim, porque o que ajudou muito a evitar o espalhamento, né, dessa pandemia pelo Japão, porque o Japão, ó, hoje dia 27, desculpa datar o cast, mas hoje dia 28, né, aqui no Japão, dia 28 de março, está exatamente com 57 pessoas que faleceram do coronavírus. 57 pessoas. Para vocês verem, né, de 57 para morrerem só 57 pessoas, faz 2 meses que está correndo essa pandemia no Japão, só morreram 57 pessoas. Por quê, né? Porque o Japão ele tem uma cultura assim de vamos fazer todos a mesma coisa, essa senso de coletividade, digamos assim, né? O japonês tem muito disso, do senso de coletividade. O governo está pedindo para a gente fazer isso para não prejudicar os mais próximos, né? Não que seja a tua família, não, seus vizinhos, quem trabalha com você. Então vamos... Coisa que falta pro brasileiro, não só brasileiro, mas sul-americano em geral, continente sul-americano, é toda assim, é a falta de senso de coletividade. Pois eu por exemplo, eu tive problema nesses... Depois que fechou tudo, né, que aqui de uma semana pra cá, né, e aí no dia que eu meio que fiquei liberado do trabalho, não sei o que e tal, tô fazendo as coisas todas de casa, né?
eu fui no supermercado e falei, vou garantir logo coisas básicas por semana, porque basicamente, como eu tô na faculdade, basicamente eu almoço e janto na faculdade, então eu não preciso ter comida aos montes em casa, porque senão vai estragar, né? Então assim, a comida que geralmente a galera tem por uma semana, eu tenho por mês inteiro. Então, quando o pessoal diz, vai fechar tudo, você vai ter que ficar em casa, eu tenho comida para 5, 6 dias. Então eu preciso colocar coisa em casa pra garantir pelo menos 15 dias sem precisar ir à rua, né? Eu fui isso terça passada, sem ser dessa semana da anterior, né? E tipo, não tinha arroz e feijão no supermercado, não tinha nada. E gente levando 10, 15, 20 quilos pra casa, sabe? Carrinho cheio de coisa. E não tinha nada pra mim, sabe? E voltei ainda naquela semana e não tinha reposto de estoque. E aí, ou seja, só essa semana que eu consegui ter alguma coisa. Ou seja, se eu tivesse com o meu estoque um pouco mais baixo, eu tava ferrado. Porque eu não ia conseguir ficar uma semana com comida em casa e a galera não resolveu que tinha que estocar tudo em casa. Tudo bem, eu entendo que existem famílias grandes que precisam de muita coisa, mas eu que moro sozinho, sou eu e eu. Então, se eu não conseguir ir lá e pegar a parada, eu tô ferrado, né, cara? Então, eu acho que você também precisa ter um alerta, né? Se levar também o que é necessário, se não fazer estoque pra 3 meses, né, cara? Mas desculpa, Edu, falar assim, sim, mas eu acho que isso aí não tem muito a ver com o senso de coletividade, sabe? Porque o japonês fez a mesma coisa aqui, viu? Falou, olha que vai faltar no seu... Aqui foi um boato que correu, vai faltar papel higiênico, não sei porquê, o povo é louco. Vai faltar papel higiênico, e começaram a estocar papel higiênico do nada, assim, você chegava assim... Mas é aquele rolê, né, cara? Você estoca na tua casa e deixa o outro sair, sim, sabe? Sim, esse mas rolê. O senso de coletividade aí, não serve pra nada nessa hora, viu? Porque o japonês tem senso de coletividade e não funcionou nessa hora. Eu acho que não vai funcionar em lugar nenhum, na verdade, mas é coisa pra gente pensar um pouco, né? O quanto que a gente exagera e esquece... Cara, imagina... assim, uma pessoa um pouco mais velha, cara, que realmente precisa, que tem que ficar mais em casa e tal, que vai precisar pegar a parada. É isso, tá todo mundo desprevenido, tudo bem. Bom até você tocar nisso aí, que é importante até frisar que a questão de coletividade nessa hora de pandemia, quando tem essas pandemias, ninguém raciocina. É a lei da selva. Direito. É a lei da selva. O mais forte, mas sobrevive. Exato. Eu já tenho o costume, por exemplo, a gente tem uma família de 3 pessoas, 4 com cachorro. Mas só que a gente já tem o costume, do Nordeste já de ir no mercado no começo do mês e já comprar para o mês inteiro. Então a gente tem pensamento de gordo, vamos dizer assim, e aí a gente já compra de muito. Então a gente não teve muito esse problema, mas numa hora de, por exemplo, de crise, só a possibilidade de faltar um alimento dentro da casa para um filho que é pequeno, que é criança, que a gente que é mais adulto, a gente aguenta, vamos dizer assim, as situações da vida, a gente já está meio que calejado, mas uma criança. Então, por exemplo, tem mães aí que tem tipo 4, 5 filhos ou até mais nas periferias, ou até... não querendo dizer que quem tem mais filhos é quem é da periferia, pelo amor de Deus. Mas assim, eles se preocupam mesmo, primeiramente, em manter a saúde e a alimentação dos filhos. Uma coisa que você falou, que é importante frisar também, é que, por exemplo, os idosos, realmente, os idosos não podem estar saindo na rua. E é importante fazer uma campanha das pessoas que são um pouco mais novas, que não são tão riscos assim de estar pegando coronavírus, de fazer uma boa ação para o idoso, de, por exemplo, já que eu vou no mercado, passa ali na casa da dona Zefinha. Dona Zefinha, a senhora está precisando de alguma coisa? Compra alguma coisa para dona Zefinha, ajuda a dona Zefinha ali também, né? Eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é a questão de, vamos dizer assim, dessas mortes que estão acontecendo
hoje em dia, de não serem tratados como coronavírus e ser um possível coronavírus, que tem mortes, várias mortes acontecendo e sendo tratada como, por exemplo, uma pneumonia, e eles não fazem testes por insuficiência de serem mandados, de comprar esses testes para fazer para as pessoas. Vocês acham que o número de mortes que estão acontecendo hoje em dia é muito maior do coronavírus por causa dessa semelhança, vamos dizer assim, com os sintomas de pneumonia e resfriado? Cara, eu acho que não, assim. Eu não sei, tem gente da área, aqui tem gente da área de saúde, vai lá, começa aí. Bom, é difícil dizer. Por quê? Porque o coronavírus ele vem em forma de pneumonia atípica. E pneumonia atípica, a gente tem vários micro-organismos diferentes que podem causar. O mais divulgado que está sendo é a sintomatologia, que é bem parecida com gripe sazonal, que é a gripe que a gente tem, o H1N1, que a gente toma vacina todos os anos. E os quadros de pneumonia nos livros de fisiopatologia tem diversos causadores com vários tipos e o teste continua sendo a melhor forma de diagnosticar. E o distanciamento social é por isso. Os sintomas são comuns de doenças sazonais e o vírus tem alta taxa de transmissibilidade. Ainda mais que agora o Brasil está começando a entrar no inverno, o clima é temperado, a gente não tem estação bem definida e as doenças estacionais elas apresentam os mesmos sintomas. Ainda mais que agora, no Maranhão, teve um surto de gripe suína e o estado ainda está se recuperando. E os sintomas são semelhantes, fica difícil de avaliar pelo tempo também que o patógeno está dentro do país. Fica bem complicado. Já tive H1N1. Não sei se vocês já tiveram, é terrível. Caramba, deu uma febre em mim de H1N1 que eu tive 42 graus de febre. Olha só que legal que é. Imagina você parar na UTI por causa de uma coisa desse tipo, né? Olha o perigo que tá vindo se o pessoal não se cuidar. E nós já temos vacina pro H1N1, né? Sim, inclusive então, o ano passado, porque aqui no Japão é o contrário do Brasil, né? Digamos assim, a temporada da H1N1 ela começa mais ou menos em outubro aqui no Japão e ela termina mais ou menos em fevereiro para março, né? Então em outubro eu já tinha tomado a minha vacina já. Só que agora não tem, né? Geralmente as vacinas elas são todo ano atualizadas por causa da mudança, né? Sempre os micro-organismos estão ali tentando mudar o RNA, o DNA ali para perpetuar, né? Enfim, evolução. Alguém tem que evoluir nesse planeta. Então, até os vírus. Até os vírus evoluem. Então, o que acontece? Todo ano a vacina, a maioria delas, ou todas elas, são atualizadas. Eu quero colocar uma coisa aqui. Eu acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação. Acho que um dos grandes maus da humanidade, a gente evoluiu tanto em tanta coisa e nós ainda somos ameaçados por vírus. Gente, não é uma coisinha, não é uma panaceia que vai resolver. A gente tem vírus aí que vem destruindo a humanidade há muito tempo e cada um tem um jeito de se perpetuar. O HIV é um vírus. A gente não tem cura para ele até hoje. A gente tem como segurar ele de alguma forma. Mas ele também vem mudando. E aí a necessidade de mudança da medicação que controla ele, né? Você tem a dengue, a zika, chikungunya. São vírus, sabe? H1N1 é um vírus. Agora as pessoas acham que é brincadeira. Eu tenho filho que tem problema sério, uma doença crônica séria pulmonar. E ele não tem resistência para esse tipo de coisa. Meu filho não pode pegar uma gripe, entendeu? O ano passado teve um caso de H1N1 numa escola que fica do lado da escola do meu filho. Eu deixei ele 3 semanas em casa. Ele ficou 3 semanas fazendo atividades em casa para evitar qualquer coisa. E ele é vacinado para H1N1. O que a gente tem pro coronavírus? O coronavírus é basicamente a pessoa ficar num respirador e eles administrando medicação para combater os sintomas, mas não o vírus, né? E esperar que o corpo se regenere e elimine o vírus, né? E quem não tem essa... Por exemplo, meu filho não tem esse tipo de... o corpo dele não vai fazer isso. Ele vai morrer.
Você entende? É isso que me deixa muito brava. As pessoas não entenderem a importância de olhar pro outro e perceber que muitas vidas podem estar sendo colocadas em risco. E as pessoas estão minimizando isso, estão me deixando muito estressado, né, nesse ponto. Eu acho que é uma questão que as pessoas têm que começar a colocar a mão na cabeça e entender que é uma coisa séria. Nós não temos medicação para combater isso. Exato. E a vacina que foi criada assim mais rápida, que eu saiba, né, foi a do Ebola. Parece que começaram os estudos em 2013 e foi sair ano passado, em 2019. Foi que foi desenvolvida mais rápido. Então, daqui pra frente a gente vai demorar muito pra conseguir fazer uma vacina contra esse vírus. Então as pessoas têm que dar um pezinho no freio. E um grande problema que as pessoas não... Tem gente que não tá se atentando é que esse vírus ele muta muito rápido, né? Por isso que H1N1 você tem que tomar todo ano uma vacina. Não é igual tipo vacina do sarampo, vacina, né? Aquelas vacinas que a gente toma quando é criança que imuniza você pro resto da vida. Não. Todo ano o vírus muta e eles fazem uma nova vacina que você tem que tomar de novo, senão você vai ficar com a gripe outra vez, né? E esse vírus é o mesmo caso, né? Digamos assim, né? E não existe vacina ainda. Não existe. O que o pessoal da saúde, a OMS, tá pensando? Bem, agora vai ter a pandemia. Vai aí pegar cerca de 70% da população, essa população, os que sobreviverem, que não for população tipo grupo de risco, vão ser imunizados. Vai se imunizar. E essa imunização dessa população que não está no grupo de risco vai ter um efeito manada que vai proteger os que estão ali, que não pegaram e que estão ali no meio também, entendeu? A gente tem 7,7 bilhões de pessoas. Eles estão pensando que vai pegar 70% dessa população. Alguns estudos recentes do coronavírus estão dando conta, agora com o maior número de testes e de verificação, e como o tempo já passou, bastante tempo, principalmente a Itália. A Itália acho que é um lugar interessante e confiável pra gente ter dados, né? A China a gente não pode ter muita confiança nos dados que são passados ali, mas ali na Itália a gente tem uma imprensa livre, então você tem muito mais recursos para saber o que está acontecendo. E tem se falado algumas pesquisas, né? A Ká é estudante de medicina formada, né, Ká, agora? Uhum. Posso chamar você já de médica? O respeito, doutora K. Posso chamar de médica? Respeito. Desempregada. Posso chamar de médica já, Ká? Desempregada K. Pode, agora pode. Médica, doutora médica desempregada K, né? A primeira de seu nome, a mestra das tesouras. Eu quero dizer o seguinte, imagina, fazendo uma conta muito boba, assim, 70% da população mundial de 7,7 bilhões de pessoas. 6 bilhões. 6 mais bilhões ou menos, de pessoas né? Arredondadinho. vão pegar isso daí. Estudos recentes, eu não tô dando dados assim, eu vi reportagens, tudo. Eu tô lendo aqui alguns estudos que têm saído, né, porque eu acho que nunca se produziu tanto artigo nessa área como tá saindo agora, E artigo gratuito. Exatamente. Amém, internet. Vamos lá, galera que gosta de traduzir, vamos colocar isso em português, tá saindo tudo em italiano, tá saindo muita coisa em inglês. Eu tô acompanhando porque eu me importo, né, tem meu filho, tudo, eu tô acompanhando muito de perto isso. E, de repente, eles falaram que estão eles estão chegando no número de mortes em 5,7% das pessoas. E as pessoas não entendem, eu acho que as pessoas têm problema de entender porcentagem. Então vamos falar diferente? A cada 100 pessoas que pegam o coronavírus, entre 5,7% dessas pessoas vão morrer, ou seja, quase 6 pessoas morrem. Então, quando tem um grupo de 100 pessoas que pegam, vamos arredondar para mais. 6 pessoas vão morrer. É isso que eles estão percebendo lá na Itália. Entendeu? Isso estudo saiu, eu acho que faz 2 dias, eles colocaram esse. Agora vamos fazer uma conta rápida, que é bom de conta aí. Você tem 6 bilhões de pessoas. Vamos lá, você falou cerca de 6 bilhões, é isso, Dan? De pessoas que vão acabar pegando o corona. O Edu que fala. Desculpa, Edu. Vamos fazer uma conta rápida. Então, 6 bilhões de pessoas vão pegar esse corona. Vamos arredondar para 6% da população que pegar o corona vai morrer. Quantas mortes nós estamos falando? Porque eu acho que as pessoas não estão caindo na real. As pessoas não estão caindo na real. Vamos falar somente do grupo de risco básico. Por exemplo, o diabético é mais ou menos 6% da população, que dá, segundo os dados, arredondando, 9 milhões de pessoas. Isso. Hipertensos, 1/4 da população, 25%, 50 milhões de pessoas.
idosos acima de 60 anos, 29 a 30 milhões. E pessoas asmáticas acima dos 18, 7 milhões. Isso sem que contar as pessoas asmáticas, imunodeprimidas, em tratamento de câncer, chagascas com problemas cardíacos, doença pulmonar obstrutiva crônica, sem contar todos esses outros grupos. De acordo com o CINES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, no Brasil, a gente tem 47 mil leitos de UTI, isso inclui o SUS e o privado. E lógico que a população carente, ela raramente vai ter acesso às UTIs privadas. 426 mil leitos totais, e são em 28 tipos de leitos diferentes dentro de hospital de grande porte. E isso você tem que transformar em leitos de UTI, os leitos que são extras, e uma porcentagem de leito pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, contando com o tempo de convalescência da doença, que é de mais ou menos 1 mês, e mais tempo em pacientes graves. Se todas essas pessoas, somente do grupo de risco, adoecerem ao mesmo tempo, contando a alta taxa de transmissibilidade, o sistema de saúde não vai dar conta do número de pessoas que vai precisar de internação. Só fazer a conta somente do grupo de risco, não precisa nem incluir o restante. Não vai ter leito para todo mundo e vai colapsar. Mais uma questão, só uma informação. Eu acabei de pegar aqui na UNAIDS Brasil, que a UNAIDS é uma organização que cuida de atividades e propostas, né, para melhorar a vida das pessoas que são portadoras do HIV. Pessoas com HIV no Brasil são fim de junho de 2019, cerca de 25,5 milhões de pessoas vivem com HIV. Entre elas, muitas crianças que já estão virando adultos, que convivem com HIV desde que nasceram. A gente fala de... Como é que... Me corrige, tá, cá? É a transmissão vertical, né? Que vem da mãe para a criança. Isso. Então, quer dizer... eu ouvi umas pessoas falando assim, mas aí a pessoa que procurou. E as crianças que estão crescendo, estão virando mães, pais, eles não tiveram culpa. Tá vendo como é? Tem o preconceito também. Você acha que essas pessoas têm alguma chance? Uma criança com HIV, qual é a chance que ela vai ter com um vírus desse? Porque tem um coquetel, né? Tem que descobrir qual que é o... Inclusive, na China foi uma das coisas que eles tentaram, né? Eles tentaram, e foi uma das coisas mais efetivas que teve na China, foi o uso do coquetel contra o HIV que deu que deu o melhor resultado, digamos assim, né? Agora, para você imaginar, qual que é o fator certo que vai combater aquilo, é uma reação cruzada, não se tem uma base. Aí fizeram um estudo com pacientes saudáveis, saudáveis entre aspas, que não tinham HIV, mas tinham o corona. Aí o que aconteceu? Teve uma melhora clínica de 1 para 24, mas a mortalidade foi semelhante. Aos 28 dias, pacientes graves morrem. Então, não é uma coisa certa. Nos pacientes que já vêm usando há algum tempo o antirretroviral, eles têm alguma imunidade, mas só que os pacientes que são... É a primeira vez que eles têm contato com o antirretroviral... Não é eficaz. Não tem tanto efeito. Não é eficaz. São muitas questões, eu acho que a gente tem que pensar nesse ponto em relação a esses números. Eu não quero dar números fechados, mas é que eu queria que as pessoas caíssem na real, porque parece que as pessoas só entendem quando elas veem acontecer. A Espanha, ela tá usando pista de patinação no gelo para armazenar corpos, porque eles não estão em condição de cremar e de enterrar os corpos. Eles estão queimando os corpos, né? As pessoas, na Itália, eles estão tendo que levar os corpos para cremar, que é a região da Lombardia, eles estão levando os corpos para cremarem em outros lugares, porque não estão conseguindo dar conta de cremar lá. É tanta, assim, e as pessoas não entendem. Morreu 979 pessoas, se eu não me engano, ou de ontem para hoje, né, na Espanha. É porque a conta não fecha, né? O pessoal tem que entender que o número total de leitos não fecha para conta, porque eles estão olhando como se fosse o problema é só o vírus. Gente, não é só o vírus. Diariamente que se chega no hospital de um acidente de trânsito onde teve, não sei, 4 vítimas, de uma criança que está com uma falta de ar,
de um idoso que chega, não sei, para fazer um curativo, de uma pessoa que chega com uma apendicite supurada, de uma outra que precisa fazer uma colestectomia de emergência. Não é só o corona, entendeu? Tem outros pacientes ali também, tem outros tipos de ocorrência. Então é isso que vai afogar o tema de saúde. Não depende só do corona. Se fosse só pelo corona, ok. Mas não é bem assim. As pessoas vão começar a morrer de outras coisas, né? Tem gente morrendo de outras coisas, gente. O mundo gira. Cara, falar em leitos, eu queria até a questão de falta de leitos para tratar essas pessoas, além dos ventiladores de pulmão, né? Eu queria, assim, ver o que vocês acham. Já que fecharam as escolas, universidades e também existem hotéis também que já estão fechados, de repente o governo, vamos dizer assim, de cada estado ou do próprio de outros países também, utilizar esses locais fechados, né, vamos dizer assim, para deixar esse pessoal de quarentena e tratar de fazer tipo um hospital de emergência com esses ventiladores, com a ajuda do governo. Ele está investindo, ao invés de estar investindo em outras coisas no momento, investir na saúde, em equipamentos, com a ajuda dos empresários também, porque quanto mais rápido essa pandemia passar, a economia não ferra tanto, vamos dizer assim, que a economia a gente vai falar num outro episódio. Mas o que vocês acham de, por exemplo, uma ideia de utilizar esses locais que estão desocupados para aumentar assim a quantidade, para confinar essas pessoas, porque o problema maior é que você não tem onde deixar essas pessoas infectadas de quarentena, porque não tem onde deixar essas pessoas e as pessoas vão para onde? Vão para casa. Mas muitas vezes tem uma avó lá dentro, ou um filho, ou uma esposa, ou qualquer outra pessoa, e é um efeito manada que é um transmitido pro outro. O que vocês acham que isso, por exemplo, isso aliviaria mais, vamos dizer, as emergências, os hospitais de emergência, né, nessa questão de não estar sobrecarregando tanto aquele local? Separar o pessoal contaminado do grupo de risco ajudaria bastante. Provavelmente as pessoas que... E como ajudaria? Mas provavelmente separar essa pessoa teria que separar toda a comunidade em volta dela, porque provavelmente ele já contaminou todo mundo ali. Esse vírus, Isso. Acho que o grande problema desse vírus é a quantidade de... a taxa de contaminação e a resistência dele no ambiente, né? Eu fiz uma coisa. É a alta transmissibilidade. Eu sou péssima de conta. Tem uma transmissão assim. Eu sou péssima. Que, como nunca se viu. E se ele fosse letal, ele não chegaria tão longe. O problema é esse. Mas acho que é uma estratégia do vírus para ficaria lá na China. Para viver mais tempo, né? Eu acho assim, se você pegar 6 bilhões de pessoas, Exato. Que eu tô focada nesse número, cara, porque as pessoas têm que entender. Se pegar 6 bilhões de pessoas, tira 6% disso, dá uns 360 milhões, mais ou menos, uns 350. É gente pra burro. É como se você pegasse os Estados Unidos e varresse no mapa. Pra pessoa entender, sabe? Porque eu acho que ninguém tá querendo entender, sabe? Você tá... Mas às vezes... Nem é os 7%, porque a gente não tem os dados, assim, dos grupos de risco. Não, sim, mas imagina só o estrago. Porque o mundo tá cada vez mais velho. Imagina só o estrago. Não, imagina o estrago. Pode ser bem mais gente. Exatamente, eles estão percebendo isso na Itália. E eles estão percebendo que um monte de gente jovem tá morrendo, porque agora que já tá dando um mês, que é os 20 e tantos dias, eles perceberam que não são só os velhos estão morrendo antes. Eles morrem rápido, os novos, eles ficam o tempo inteiro na UTI e acabam falecendo depois de 28, 30 dias. Eles não aguentam. Imagina, por exemplo... Gente, as pessoas têm que entender que a gente já passou por isso várias vezes. A peste negra, ela dizimou a Europa. Quando acabou aquela merda, 1/3 da Europa sobreviveu. Você sabe o que é isso? Você pegar ela, dividir em 3 partes e sumir com 2 partes. E se eu errei, desculpa, gente, não sou de letras, sou de humanas. Mas é muita gente. E a peste... E a última que a gente teve aqui, a gripe espanhola, cara, a gripe espanhola levou um presidente do Brasil. Pra você ter uma ideia, ninguém ficou... Pegou no Rio de Janeiro, né? Ninguém ficou livre disso, né? Então as pessoas tendem a achar que a gente não vai mais ser suscetível a isso. Mas isso acontece e a nossa história vem mostrando que por mais que a gente melhore, por mais que a gente evolua, ele não vai deixar de acontecer. Mas o problema é justamente isso. A urbanização rápida das coisas, o nosso comportamento.
que agora quer viver em sociedade, né? E a gente está domesticando cada vez mais animais, e é toda uma questão social e biológica. E a maioria dos vírus e bactérias, essas coisas, esses micro-organismos, eles passam pra gente do animalzinho lá que a gente está domesticando. Igual a gripe suína, a aviária. Por quê? Porque a gente está criando aquilo, tudo ali fechado, era para o vírus ou para a bactéria ficar transmitindo de um para o outro dos animais, mas daí ele vê uma oportunidade, uma mutação e passa para o humano. E é assim que aconteceu também com esse H1N1, aconteceu com tudo, com praticamente todos os micro-organismos. É o oportunismo e o comportamento. A SARS também foi a mesma coisa, né? A SARS também foi a mesma coisa, e tem a MERS, né, se eu não me engano. A MERS também, no Oriente Médio, que passou dos camelos para os cuidadores de camelos. Olha só que coisa. Exato. Né? Então é do comportamento humano. As novas doenças, elas derivam do comportamento humano. Quanto mais a gente cria bicho, domestica... Igual, eu não vou pegar um vírus de uma salada porque meu gene não é parecido com uma salada. Eu não sou uma alface. Então fica mais difícil. O corpo logo expulsa, a gente tem ali aquela proteção, né? Mas, por exemplo, o porco, a gente tem algumas semelhanças de algumas células, de alguns genes, os primatas principalmente. Então, eles buscam semelhanças. Seria então, o vírus seria então o coach do ambiente biológico? Mais ou menos isso. Vai, você consegue. É isso. Acredita no seu potencial, né? Ele é quase universal. Ou então é os anticorpos da Terra, né? Tentando expulsar a gente. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu tô muito amedrontada com isso. Eu tô tentando manter a calma, mas eu tô muito preocupada, sabe? Não, acho que a questão, na verdade, quando a gente fala dessa quantidade de gente, de proliferação da doença e etc, é necessário uma resposta que a gente ainda não consegue ter para coisas que conseguem ser muito mais planejáveis do que uma doença como o coronavírus, que, cara, o coronavírus, a gente tá falando há 2 meses de coronavírus e olha o estado que a gente tá preso dentro de casa por conta dele, sabe? E um vírus que precisa de uma resposta global, precisa de que países conversam, de que tem que os países tenham uma abertura para falar das suas descobertas, que você precisa que os países compartilhem estudos e que compartilhem medidas de prevenção à população de uma forma global, é uma coisa muito complicada. A gente não consegue definir coisas muito mais simples, como gerir a internet, como fazer uma medida para proteger a população do uso dos dados dela, sabe? Coisas simples, lei de dados. Pô, lei de dados foi aprovada na Europa, aqui no Brasil é outra. Nós temos, né, a lei aí que envolve essa política de dados e tal, que é um pouco mais atrasada do que a da Europa, até porque foi aprovada antes. Aí você pensa, como que você vai combater, sei lá, a fome no mundo ou qualquer coisa? Cara, as instituições que a gente criou depois da Segunda Guerra, que deveriam proteger a população e evitar... na verdade, só proíbe que um país ataque o outro quando isso envolve país grande com país grande, que pode acabar com o planeta, mas se for um país grande contra um pequeno, não sei nem se ajuda muito. Fica difícil você pensar uma resposta global. Os países não conversam. Você tem presidentes que falam bobagens extremas e que defendem o meu país é o meu país, o resto do mundo que exploda, sabe? E aí complica você ter uma resposta global, sabe? A gente não tá pronto para uma resposta global. Eu acho que a gente nunca esteve pronto para uma resposta global. E quem deveria estar tomando as medidas que foram as organizações que foram criadas para de alguma forma proteger a população, você não escuta falar nada delas. A única que tá falando é a OMS, que, tipo, também se não falar, né, venhamos e convenhamos, né,
Eu queria até colocar a questão também que vocês estavam falando, a Ká estava falando, na verdade, da mutação do vírus que vem através dos animais. O vírus é para cada tipo de espécie, mais ou menos seria isso. Eu vi um documentário na Netflix da pandemia que diz que esse coronavírus, ele na verdade ele já existiu há um... Não, ele existe. Já existia antes de ter esse surto, já havia tido esse surto antes. E reza Não, mas ele já existe. O problema do coronavírus é que ele é um tipo de vírus, Cris. Ele já existe. O que ferrou a gente foi a mutação dele, esse empreendedorismo dele de mudar, entendeu? E procurar uma nova oportunidade. A gente conhece o coronavírus há gerações. A gente convive com ele. Só que ali, ó, no documentário, a Ká é da área de saúde, ela pode ajudar a gente nisso. Diz que, por exemplo, houve decretos na China que, por exemplo, teve épocas que a criação de uma determinada espécie de animais estava começando a entrar em falta e a população estava começando a passar fome por causa disso. Então as pessoas que com menos poder aquisitivo, elas estavam achando novas formas de se alimentar e procurando novas espécies para poder tá se alimentando dela. Isso aí no mercado, né, nos mercados de lá da China, salvo engano, a China, eles colocavam tudo junto. Então eram gaiolas por exemplo, de galinha, sobre gaiolas de cobras, sobre gaiolas de animais variados. E essa troca de fluidos entre os animais foi o que foi acontecendo para ter a evolução do vírus. Procede isso, Carl? Foi, no início, estavam pensando que foi o negócio lá do morcego, que passou pro pangolim, que ficou um bichinho muito comentado, inclusive a extinção, pobre coitado. E de início foi isso, porque a China é conhecida mundialmente por esse negócio de consumir animais exóticos, que não sei o quê. E realmente, um dos vetores para isso ter acontecido, é o que dizem, né? É o mercado negro de animais exóticos. Porque não tem um controle, não tem uma limpeza adequada, não tem um tratamento adequado. Então, os animais acabam ficando doentes, né? E a gente nunca sabe quais são os vírus dos animais que podem passar pra gente. Não, mas aí entra um detalhe que eu vi o Átila Yamarino. O Átila Yamarino. Sim, que ele é um infectologista, ele trabalha com isso, ele estuda isso, se formou para isso. Ele estava contando essa história que muitas vezes não é o consumo, você comer a carne, porque a carne muitas vezes ela é preparada, o preparo dela, você botar ela no fogo, assar, cozinhar, já mata o vírus. O problema é na manipulação da carne, quando você vai lá, pega o bicho, abre ele, tira as vísceras, tira a pele e você acaba se cortando. Com sangue. Sangue com sangue. Esse é o problema. O problema não é você comer, o problema é o preparo. Se a pessoa pega assim, ó, tá aqui, ó, come aí. Você pode comer sossegado, não tem problema. Na hora do preparo, se ele cozinhou aquilo lá, você pode comer sem problema nenhum. Porque muitas pessoas estão com esse problema de falar, não, é porque comeu morcego. Não é exatamente porque comeu morcego. O pessoal ficava falando, comeu morcego e tal, que não devia comer. Não, muitas vezes é o preparo. Acho que o ebola também é o mesmo caso, né? O surto de ebola que deu na África alguns anos atrás foi o mesmo caso. Não é o caso da pessoa comer carne de caça. Não, o problema é no preparo. Ela pega a carne de caça e tal, na hora que vai cortar e tudo, ela acaba se cortando, tem pequenos cortes nas mãos e o sangue acaba entrando em contato com essa carcaça, né? Isso. O problema é o preparo, a convivência, a manipulação ali com o animal. Aqui em Florianópolis, por exemplo, em Santa Catarina, tem áreas que caminhões do exército, eles estão vindo e se alojando próximo aos hospitais de emergência para ajudar na questão da triagem. Vocês acham que isso folga mais a questão de ter espaço dentro do hospital, que na verdade o Brasil nem o mundo estaria preparado para essa pandemia? Vocês acham que esses caminhões, para ajudar a fazer a triagem,
ajuda a folgar um pouco as emergências dos hospitais? Posso dar a minha opinião aqui, pelo que eu tenho visto no Japão? Porque essa é uma parte muito importante mesmo, você separar quem está doente de quem não está doente. É a coisa mais importante, porque senão vai todo mundo para o hospital, né? Porque aqui no Japão está sendo o seguinte, quando começou a surgir as primeiras pessoas, né? Porque foi na China primeiro, aí o Japão já ficou sabendo, falou, peraí, vamos se preparar aqui e já deixar os testes prontos para se aparecer alguém com os mesmos sintomas, a gente já fazer o teste para separar. Porque tá meio esquisito o negócio lá, estão fechando uma cidade inteira, gente, tipo, né, 60 milhões de habitantes ali, tá esquisita a coisa, vamos se preparar. Aí eles se prepararam, inclusive na cidade onde eu moro aqui, eles tinham capacidade de fazer tipo 5 testes por dia. Eles compraram material, reagentes e tudo para poder fazer uma média de 40 testes por dia. Só surgiram 2 até hoje, né? Mas tudo bem, eles estão preparados. E isso aí é importante, porque quando a pessoa, aqui no Japão, ela chega numa clínica, assim, puxa, eu tô com dor de garganta aqui, tô com febre faz 3 dias e tal, né, acho que tô gripado e tal. A primeira coisa que eles estão fazendo aqui, falou, você vai pra tal hospital, porque na clínica não tem esse teste, porque é muito caro, né, só um hospital grande que tem aqui, né, vai pra tal hospital, você vai lá e já faz o teste. Ou então eles tiram o sangue ali na hora e falam assim, você fica em casa que vamos mandar o teste pro hospital, quando chegar o resultado a gente avisa. É assim, eles já estão separando. Em caso de suspeita já estão falando assim, fica em casa, não sai de casa. É assim que está sendo tratado aqui, essa triagem, né? E se confirmado, eles vão procurar rastrear por onde a pessoa passou para poder ver se não tem mais ninguém infectado no meio do caminho, né? Falando nesses testes insuficientes, nesses testes, como é que é feito esse teste? É tipo raspando a mucosa da boca, é por sangue, Como é que é feito esse teste? Alguém sabe? É feito por suave nasofaríngeo, que é um tipo de cotonetão que vai ser introduzido pelo nariz, que vai avaliar se tem um vírus na mucosa do nariz e na garganta. Já produziram kits rápidos com reagentes, que você vai ver através do sangue mesmo da pessoa, né? Então, tem os reagentes pro determinado tipo de vírus, e ali você vai ver. São kits rápidos, agora estão fazendo kits rápidos. Não precisa ficar tempo. Rápido quanto? Rápido, na China, que é os testes que eles estão vendendo pro Brasil agora, me parece que em 24 a 48 horas já saía. Entendi. Não é na hora. Não é tão rápido. O Eduardo, ele tinha falado, só voltando um pouco, eu não tinha falado ainda que eu tava procurando o dado aqui. O Eduardo tinha falado dessa questão da gente não conseguir se unir, talvez, como seres humanos e planeta, né? Pra lutar contra isso. E eu lembrei de uma notícia de uns 5, 6 dias atrás e fui atrás e descobri aqui. A China enviou pra Itália 650 mil máscaras para ajudar eles a lutar contra o corona, foi com essa situação. E aí eles tiveram que o avião chinês teve que fazer uma parada na República Tcheca para reabastecer, e a República Tcheca pegou as máscaras. Entendeu? Acho que responde um pouco a pergunta. Bem-vinda, Selva. Bem-vinda, aí, Selva, né? Praga, Isso. Eles enviaram. Aí eram 650 mil. Aí eles disseram que eles não roubaram nada e mandaram 110 mil. Eu não sou boa de conta, mas de 650 para 110... Mas tá meio discrepante aí. Exatamente. E eu também vi uma coisa que acabei de receber de um amigo meu que é repórter, ele colocando sobre a Espanha, né? Mas ele é americano, enfim. Tá em inglês aqui, mas vou traduzir rapidinho. Doutores na Espanha, né? Um doutor na Espanha com lágrimas nos olhos, tem o vídeo aqui, com seus olhos, dizendo que as pessoas acima de 65 anos estão tendo que ser retiradas dos respiradores para dar a vaga para os mais jovens, que isso meio que é um protocolo mesmo já de saúde, né? Quando chega numa certa situação. Isso é um protocolo, um protocolo do ATLS. Isso, então é uma coisa que acontece mesmo. Mas isso não é triste? Ele tá chorando aqui, falando muito. Acho que o médico tem que decidir quem vai viver e quem vai morrer. O médico tem que decidir. Eu mutei aqui para ouvir o que ele tava falando, né? Ele falou espanhol, porque lógico que ele é espanhol. Ele tava falando que eles estão sedando esses idosos
para eles morrerem sem sofrimento, entendeu? Mas ele não sabe até quando eles vão ter sedativo suficiente, porque na Itália eles já não estão mais tendo. Eles estão mandando a pessoa para morrer em casa, porque não tá nem conseguindo. Nossa, que crueldade. Por enquanto eles ainda estão conseguindo atender as pessoas no hospital. Quando chegar na ponta da Itália, por exemplo, que tá demandando para os velhinhos para morrer em casa, sabe? A pessoa morre de sufocamento, né, Cá? É o que acontece. Morre praticamente afogada no seco, porque a pneumonia ela vai criar ferida no pulmão. Morre afogada. E não vai conseguir consumir oxigênio suficiente. Por falta da oxigenação, vai começar a falência múltipla dos órgãos. No melhor dos casos, quando a doença não evolui tão rápido, vai dar tempo de recuperar, mas vai ficar cicatriz. Mesmo assim, o pulmão não vai conseguir se expandir tanto quanto se expandia antes, no melhor dos casos. Seria assim, tipo, eu me machuquei, aí eu tenho uma cicatriz. A cicatriz, ela não estica como uma pele normal. Seria isso? Ela vira uma cicatriz e a pele endurece. E o pulmão endurece. Eu acho que a gente tem que entender que sei lá, cara, economia a gente resolve. Entendeu? É que nem quando você, assim, se você quem é pobre vai entender o que eu tô falando, né? A gente corre atrás. Entendeu? Mas pra morte a gente não consegue resolver. Entrei aqui no site, tem o site do teste pra comprar. Inclusive é espanhol. E esse teste sai em 3 horas. Opa, 3 horas é bem rápido mesmo. Bem rápido. Eu queria até colocar a questão que a Ká tava falando dos testes. Cara, você não acha que hoje em dia é uma opinião, quer dizer, na verdade, de todos vocês, que os testes que tem no Brasil hoje são insuficientes para detectar, insuficientes no sentido de não ter a quantidade suficiente para detectar aquelas pessoas que realmente estão com coronavírus, tem a suspeita de pneumonia, vamos dizer assim, não deveria fazer esses testes para realmente saber se é coronavírus. Eles não deveriam entrar no grupo de suspeitas de coronavírus? Tem que ver há quanto tempo essa pneumonia, quanto tempo ela está sendo tratada. O que aconteceu? Esteve em contato com alguém desse grupo de contágio? Então é toda uma parte epidemiológica por trás. Mas tem uma ação muito legal da Fiocruz, que ela está produzindo os kits e está liberando para o Brasil. Já foram mais de 30 mil kits produzidos, e eles estão pensando mais ou menos em produzir 20 mil kits por semana para usar na população brasileira, entendeu? Mas esses 20 mil kits que estão sendo fornecidos, eles são suficientes para a população, para fazer o teste, diante da quantidade de pessoas que estão sofrendo com isso na pandemia que a gente está hoje? Infelizmente, para testar todo mundo que precisaria ser testado, não. Então, é aí que eu queria chegar. Então, existem riscos, por exemplo, de pessoas estarem morrendo, entre aspas, com pneumonia e podendo ser até o coronavírus. Então, esse número que está sendo divulgado pode ser até muito maior. Com certeza. Já que todas as pessoas que estão tendo um problema de pneumonia não estão sendo testadas. Teve um aumento absurdo em São Paulo de procurar médica por conta de problemas pulmonares nesse último mês, entendeu? Deve ter muita... Eu acho que a notificação está muito abaixo do que deve ser de verdade. Porque eles só estão... Aqui, não sei como é que tá onde vocês estão, mas aqui no Brasil, eles tomaram por protocolo justamente por não ter exames suficientes, e foi muito rápido, não deu tempo de se preparar tanto assim. Não tem... Eles só estão só completando aqui. Eles só estão notificando, testando e notificando as pessoas que vão parar no hospital. E se as pessoas que vão parar no hospital é só uma parcela dos que realmente ficam doentes, a quantidade de pessoa que fica doente é muito maior. Então a gente tem um número muito aquém do que realmente a gente tem. Esses 1.000 pessoas, a gente tá com 3 mil agora no Brasil, né? Essas 3 mil pessoas é só uma parcela pequena que foi parar no hospital. Quem não foi parar no hospital nem sabe que tá doente. Porque a transmissibilidade dele é muito alta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o Covid entrou em contato com 10 pessoas, dessas 10, 6 se infectaram porque eram de grupo de risco. Então, os sintomas dessas pessoas que se infectaram vão começar a aparecer daqui a 10 dias. Aí essas 10 pessoas que estavam infectadas e não sabiam que estavam, já entraram em contato com outro grupo.
Aí vai começar a aparecer depois de 10 dias. Esse que é o problema, entendeu? Ele não é igual aos outros surtos que a gente já teve, que eu, se eu não me engano, era SARS. Ou era MERS, que a pessoa, ela só transmitia depois que ela tivesse os sintomas. Então você isolava a pessoa com sintomas para ela não transmitir, entendeu? O problema é a transmissão assintomática que eles estão falando, né? A pessoa tá bem, não tem sintoma nenhum, aperta a mão aqui, dá um beijo no rosto ali, abraça aqui, ali, e vai espalhando a doença. Gente, né? Esse tá sendo o grande problema. Ele tá pegando a pessoa a pegar comida. No mercado, as pessoas estão falando, tem que desinfetar tudo. Quando você chegar na sua casa, você desinfeta seu chinelo, porque as pessoas pegam uma pessoa que tá contaminada e nem sabe, vai no mercado, pega um negocinho. Ah, não vou levar, deixa lá. Aí você vai lá e pega aquele produto. Pronto. É por isso a importância de manter as crianças em casa, as crianças saudáveis. E os jovens em casa. Por quê? Que medo isso que a Lika falou. Não, agora. eu tô desinfetando tudo aqui em casa. Porque as crianças são os Aedes aegypti gigantes. São os vetores perfeitos, porque nela né? não vai ter nada. São vetores perfeitos. Nela não vai acontecer nada. Por quê? Pulmão novinho. Quase não pegou ali fumaça, nunca fumou na vida, entendeu? Não tem crise de falta de ar, não tem asma, não tem bronquite. Então o pulmão tá perfeito, tá 0 bala, pode vir qualquer infecção. Estamos aqui, assim, de bom. Mas elas são os transmissores perfeitos, os vetores perfeitos. Aí ela vai lá, ela com corona, vai dar um abracinho na vovó, um beijo na bochecha. Tchau, vovó. Vai lá na titia, dá um abracinho. Tchau, titia. Entendeu? Esse que é o problema. Ela tá correndo no inverno, começa a escorrer o nariz, assim, ela passa a mão assim pra limpar assim um ranho, aí vai lá, ô vovó, pega na mão da vovó. Isso quando não passa ali punha aqui na bigodeta e já ali engole já come o catarro dela mesmo. Porque criança é desse jeito. Caramba. É criança, né? E agora que vai entrar o inverno no Brasil, imagina que coisa. Nossa, mas a Lika falou um negócio que me deixou com medo agora, porque eu tava pensando que, assim, ó, eu tô com uma tosse aqui, eu dou aquela tossida, sabe, com etiqueta assim, eu tampo com a mão, né? Dou uma tossida, eu tô no supermercado, vou lá, depois pego assim, vou lá, pego o pacote de feijão ali, dou uma olhada, não vou comprar agora não, devolve. Aí vem uma outra pessoa, pega o pacote e leva pra casa. Oxi! Fica dias. O vírus no plástico dura dias, no papelão dias. Então, assim, você tá levando o vírus pra dentro de casa. As pessoas fazem todo esse processo com máscara, com luva, e entram com o sapato pra dentro de casa. A gente tem que desinfetar o sapato, entendeu? Não, e o que eu mais fico vendo, assim, é que o pessoal, bota luva, aí coloca uma máscara, aquela N95 pra gente que cuida de paciente tuberculoso. Aquela N95. Eu já usei essa máscara. Parece um filtro de café. Isso, sufoca pra caramba. Daí a pessoa vai lá, tá dando um rolê na rua, aí com a mão com a luva, passa a mão no cabelo, aí mete o dedo no olho. Tô protegido do coronavírus. A mão tá perfeita. Uhum. E a mão ali, a mão tá cagadaça, e passando no cabelo, passando no olho, metendo na cara, passando na máscara, que já tirou todo o efeito da máscara ali, porque fica acumulando micro-organismo no tecido da máscara. Então não presta, melhor que você não vá. Tira a luva, tira a máscara, mantenha a distância, chega em casa, lava as mãos. Não põe a mão na cara. Se banhar em álcool em gel. Não põe a mão na cara. Aliás, uma coisa importante. Gente, álcool em gel não presta pra nada se você tiver em casa. Se tiver água e sabão, cara, é muito mais eficaz. Sabão de pedra, aquele sabão que a sua mãe lavava a sua boca quando você falava a palavra, não sabe? Aquele de lavar roupa. O melhor sabão que tem. Sabão, sabonete, detergente, sabão em pó, hipoclorito, qualquer merda dessa, lava a mão 20 segundos. E o pior é que as pessoas que saem na rua com luva do jeito errado, máscara do jeito errado, não sei o que do jeito errado, vão dar entrevista na televisão, vão passar coisa errada e a imprensa também... não estou dizendo que colabora para passar para frente, mas a imprensa também, no ato de fazer o trabalho, mostrar o movimento, perguntar como é que estão as coisas, e ela acaba mostrando pessoas que estão fazendo o procedimento errado. E com pouquíssimas pessoas na rua, não tem muito quem você escolher para perguntar, e aí, como é que tá o preço do feijão? Né? Apesar dela fazer o trabalho e informar que ali tá errado, isso, aquilo, outro,
né? O Jornal Nacional no outro dia usou até a entrevista do presidente, inclusive, para isso. Não, a pessoa pega... Eu vi uma coisa assim, uma família linda de 5 pessoas, todas de máscara, indo felizes fazer compra. Ou depois eu fui no mercado semana passada. Aí eu observando daí outra mulher, eu não fui com nada. Eu simplesmente falei, prendi o cabelo, botei um vestido, chinelinho, porque fica fácil de lavar. Vestido também porque é uma peça só. E pensei, vou chegar lá, vou usar vou comprar tudo que eu tenho que comprar. Chega aqui em casa, coloca toda a compra lá fora no tanque, lava o que dá pra lavar, o que não dá pra lavar, taca álcool com... Então, assim, eu peguei e taquei uma coisa que dá certo, assim, pega o álcool, é qualquer álcool acima de 70%, né? E não precisa ser um em gel, pode ser um normal, assim. Aí, o que aconteceu? Ele pegou eu peguei e girei aquele negócio de spray pra jogar nas compras, entendeu? E simplesmente não coloquei minha mão em nada no meu olho, fiquei paranoica pra isso, mas assim, uma mãe com máscara e o bebezinho no colo andando no mercado, sabe? E outro pegando de máscara, tirando a máscara pra falar no celular, que é mais sujo que banheiro público, entendeu? Eduardo, eu queria te aproveitar para fazer uma pergunta para você, que você é do Rio, né? E o Rio tem os morros, e eu me preocupo muito com aquela situação sanitária. Imagina o estrago, assim, você que conhece mais essa situação, qual é a situação do Rio de Janeiro se, por exemplo, a gente tiver um surto como a gente está tendo em São Paulo? O negócio das comunidades, né, favelas e afins, que eu não sei qual o nome que a gente dá, mas as comunidades, né, o pessoal, né, que tá lá nas comunidades é um problema, porque aparentemente, até onde eu sei, faleceu no momento que a gente tá gravando uma pessoa só na Cidade de Deus, que ainda é uma das favelas mais bem urbanizadas, né, comparadas com outras do Rio de Janeiro, né. Não tô dizendo que lá é bom, tá, muito pelo contrário, tem problema de saneamento, tem problema com um monte de outras questões. Só que existem lugares que, se o coronavírus entrar, maluco, acabou, ferrou pra todo mundo, sabe? Porque você tem um saneamento básico que não chega pra quase ninguém, você tem aquelas vielas e becos e coisas do gênero que você nem sabe direito qual é a situação da coisa ali. Você já tem um problema grave de leptospirose em algumas comunidades. Você tem esse tipo de transmissão, né? Então você imagina para um vírus que chega e transmite com uma facilidade muito grande, né? Então provavelmente a gente vai ter problema. Como tá indo das pessoas mais ricas para as mais pobres, talvez mantendo as pessoas em casa facilite. Só que aí você tem uma outra questão. A maioria de serviços essenciais você utiliza pessoas de comunidade, porque, cara, o pessoal da comunidade trabalha no supermercado. Geralmente essa galera que dirige um ônibus. Geralmente essa galera que precisa ficar dirigindo de Uber mesmo em pandemia para se manter, para manter o sustento da casa. E não se tem pouca ação do governo para distribuir algum tipo de renda para essa população, porque mesmo que ainda tenha distribuição de renda, você tem distribuído renda para pessoas que ganham menos de um salário mínimo por cabeça, né? E aí, cara, eu não sei se isso sozinho resolve a situação para que a pessoa não tenha que necessariamente ir trabalhar, sabe? Já é uma ajuda, não tô dizendo que precisa ficar sem, já é uma ajuda, mas eu não sei até que ponto que isso vai auxiliar para manter o básico de sobrevivência da pessoa, assim. Pois é, pessoas lindas e maravilhosas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer a todos que estão aqui, né, que disponibilizaram esse tempo de estar fazendo outras atividades, mas que estavam aqui conosco para informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo,
né? Eu tenho a honra de ter recebido o Dan, a Ká, o Eduardo Couto e a minha companheira de bancada que sempre está aqui comigo, a Lika Moon. Dan, onde é que a gente te encontra? Qual que é as tuas redes sociais? Não, jabá eu não tenho nenhum. Não agora, né? Desculpa, mas eu não tenho jabá nenhum. Mas a gente se encontra por aí. Eu sempre tô por aí nos grupos do Telegram. Uma hora eu apareço, gente. Foi um prazer participar com vocês aqui. Eduardo Couto também, nosso menino da TV. Queria agradecer também. Tenho orgulho de estar com vocês aqui, né? E qual que é suas redes sociais? Onde é que a gente te encontra, Eduardo? Eu tô como Eduardo Couto RJ em todas as redes sociais, menos no Instagram que alguém chegou primeiro, mas lá é Eduardo Couto RJ10. E também no eduardocoutorj.wordpress.com, lá tem o CoutoCast e outros conteúdos aí pra quem quiser acessar. No agregador de sua preferência também, tamo aí. E a Ká, nossa mais recente médica. Ká, qual que são suas redes sociais? Onde é que a gente se encontra? Muito obrigada por ter participado aqui desse episódio com a gente. Meninas, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela participação no podcast e espero que tenha acrescentado em algo e que tenha ajudado também a passar algumas informações, se bem que agora não são muito certas e tudo mais, ainda tem muita pesquisa pela frente. Bom, minhas redes sociais não são muitas. Tem o Facebook, que eu não uso muito, Ká Borges, o Twitter também, _Borges, aquele velho trocadilho do Carilhos, KHA e Borges. Todas as minhas redes são assim. No Telegram vocês vão me encontrar no grupo dos pensadores, no grupo do Me Julguem, enfim, diversos grupos. E é isso. Muito obrigado mesmo por ter me convidado e um beijo a todos. E Lika Moon, Lika, minha companheira de bancada, tá sempre aqui conosco também. Claro que ela é da casa. Onde é que a gente te encontra? Já aproveita, Lika, e já fala nossas redes sociais, né? Lembrando que também temos o nosso grupo no Telegram, t.me/Me Julguem Podcast. Vocês me encontram lá no Twitter como @Likamoon com K e no Instagram como @Lika_Moon com C. Porque assim como o Couto, comigo também aconteceu. Chegou uma pessoa antes e pegou meu Likamoon com C, aí eu botei com K. E vocês fiquem à vontade também para encontrar a gente no Me Julguem nas nossas redes sociais. Que nosso Twitter é @julguemme e o nosso Instagram é @mejulguem_podcast. E o nosso Telegram, venha fazer parte dessa família maluca, é t.me/Me Julguem Podcast. E o nosso e-mail que a gente vai receber com carinho, é brincadeira, viu, gente? Que a gente manda vocês pros departamentos do foda-se. A gente guarda com carinho e às vezes manda, né? Sempre não. Nosso e-mail é Nosso e-mail é mejulguempodcast@gmail.com. Eu estou lá no OmegaCast, que vocês encontram lá no www.omegastation.com. A gente falou agora sobre mulheres na literatura e nas séries, né, junto com o Bar dos Nerds. Foi bem legal, ouçam a gente lá. E desculpa pessoas, né, da bancada que eu esqueci. Mas eu amo vocês. Entrem aí no nosso grupo, comentem nas redes sociais. E é isso aí. Lá nas nossas redes sociais vocês vão estar entrando em contato direto com todos nós. Ok? Então eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estavam aqui comigo e com a Lika nesse momento de crise, de pandemia mundial, né? E vamos torcer para que dê tudo certo e vamos fazer a nossa parte. Vamos todos ficar em casa. E muito obrigada e um beijo e até a próxima.
Este programa é uma edição de Hype Productions.